Fala, gente. Bom, esse é o último vídeo, então, a gente vai discutir sobre o mercado secundário de ações, que é essa parte de negociação de ações no mercado, né? A gente já viu como funciona, leilão, lançamentos, ordem. E agora a gente vai ver um pouco sobre custos e empréstimos, né? Então, o último tópico aí do mercado secundário. Depois a gente fala sobre fundos de investimento, que aí é o próximo tópico. Uma pergunta que sempre a gente tem que saber é o seguinte: quanto que custa investir no mercado de ações? É caro, é barato? Quanto que custa? Bom, depende da corretora. Antigamente, existia uma tabela Bovespa que estabelecia um preço fixo, só para a gente entender como que era antigamente. Eram poucas pessoas no mercado, então as corretoras tinham um preço padronizado pela Bovespa, que a Bovespa padronizava uma tabela que falava quanto que elas deveriam cobrar. E aí a gente tinha a taxa da corretora, tinha a taxa da bolsa, existia a CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, que fazia a guarda das ações, então tinha a taxa dela também, mais o governo federal, ou seja, era bem diferente. Hoje não, hoje com a concorrência, as corretoras têm autonomia para cobrar o preço que elas quiserem, né? E também não existe mais a CBLC, porque a Bolsa incorporou a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, que basicamente é uma clearing, esse que é o termo que a gente chama, né? Clearing house, é onde acontecem as liquidações e as custódias. O que é liquidação? É passar de um para outro. Gaio pega as ações de você e passa para o João. Isso é liquidou. Me dá o dinheiro aqui e paga, deposita na conta. O que é a custódia? Deixa guardado comigo. Então, eu vou guardar, mas tá registrado. Quem faz o pagamento e registro é a liquidação. A custódia é quem guarda, né? Então, antigamente tinha as taxas de custódia. Hoje, a taxa de custódia, ela tem um nome, apesar do termo ser antigo, custódia, é a taxa de manutenção de conta numa corretora. Geralmente, você vai pagar lá R$10 para você manter a conta, igual o banco, né? 20, 30. Depende da corretora. Tem corretora que não cobra, que é de graça. Tem corretora que cobra, mas se você paga uma corretagem volume grande do mês, ela te isenta dessa custódia. Então, é uma taxa fixa para você ter a conta lá. Segunda coisa, emolumentos e liquidação, que é a tarifa da bolsa, 0,001 percentual. Isso é baixo valor por negociação, mas como a bolsa ganha no giro, né, quanto mais negociação ela tem, robôs e tal, mais ela vai ganhar. Então, é uma tarifinha que a gente paga também. Corretagem. A corretagem, antigamente, tinha fixa e a variável da tabela Bovespa. O que era fixa? Você pagava R$25 por negócio. Então, mandava comprar R$25, mandava vender R$25. Hoje, essa taxa aqui, algumas corretoras cobram 99 centavos, outras cobram 50, R$1,99, R$2,50. Então, hoje está na casa dos R$2, um e pouco, não muito mais do que isso. E existia a variável, que antigamente, acima de um determinado volume, você pagava 0,5% sobre o valor. Ou seja, R$100 mil, 0,5% sobre 100 mil. Isso já não existe mais. Esse modelo aqui não existe mais, ficou só fixo, né? Então, cliquei R$1,99, cliquei de novo, R$1,99 ou 99, aí depende da corretora. Tem muitas corretoras que são gratuitas, né? E essas corretagens mudam de acordo com a operação que você vai fazer. Se você vai fazer um day trade, você vai pagar um determinado valor. Se você vai fazer um swing, né, comprar e vender, dormir comprado, ficar com as ações em carteira, você paga outro. Então, consulte. Há corretoras de graça, há corretoras que cobram. O que diferencia uma da outra? O serviço prestado. As que cobram mais caro te proporciona um serviço melhor, uma assessoria, um site melhor, um sistema melhor. Você vai fazer declaração de imposto de renda, ela te dá uma calculadora para cálculo de imposto de renda, ela tem um chat para tirar suas dúvidas, às vezes tem espaço físico na sua cidade, você vai lá no escritório, senta, toma um café com a turma, ou seja, é um outro serviço. Agora, as bem baratas mesmo já não te fornecem quase nada, né? Além disso, nós temos os impostos. Esse imposto eu não vou detalhar muito, mas teria que ter uma aula só sobre impostos, né? Tem um vídeo meu que eu fiz no Estadão que eu falo sobre isso, tirando dúvida, uma live. Então, basicamente, esses impostos eles mudam de acordo com o tipo de operação. Então, se eu estou fazendo operações com ações, eu tenho uma vantagem tributária de 20 mil no mês. O que isso significa? Geralmente as pessoas não sabem. Durante o mês, eu posso vender o tanto que eu quiser de ações, mas se as minhas vendas forem superior a 20 mil, eu pago imposto de tudo. Se for menos, eu não pago. Por CPF, no mês.
Ou seja, se eu vender lá, eu tiver que vender 30 mil reais em ações, o que é melhor eu fazer? Vender 19 mil, né, para não passar os 20, né, vender 20, né, vender 20 mil no mês, 10 mil no outro. Aí eu não pago imposto em nenhuma das duas operações. Agora, se eu vender os 30 mil num mês só, eu vou pagar imposto em cima daquilo. Mas eu estou falando de quê? Eu estou falando de ações. Aí o cara compra uma ETF, que é um fundo de ações, ele não tem essa vantagem. Ele compra um fundo de investimento imobiliário, também não tem essa vantagem. Ele negocia no contrato mini de dólar, também não tem essa vantagem. Isso daqui vale somente para ações. E a alíquota do imposto de renda, como que funciona? Ela é de 15% ou 20%, depende do tipo de operação. Se foi day trade, vou pagar 20%, se foi mais do que um dia, vou pagar 15%. Sobre o quê? O ganho líquido. Portanto, se eu comprei uma ação por R$20, essa ação subiu por R$25, qual que foi meu ganho? R$5. Só que esses R$5 não é meu ganho líquido, ele é meu ganho bruto. Aí, a partir desses 5, a corretora vai tirar 0,05% ou 1%, que é o imposto de renda retido. Beleza? Eu vou pagar os emolumentos, as corretagens, as tarifas e tal, tudo aquilo. Quanto que efetivamente eu tive de ganho líquido? Ah, foi R$4,80. Então, a partir do 4,80, eu tiro 15% ou 20%, dependendo do tipo de operação. Como que eu faço isso? É uma responsabilidade sua, não da corretora. A corretora vai reter o imposto de renda aqui, e às vezes as pessoas acham que só porque tem imposto de renda retido, ele não tem que pagar mais nada. Mentira. Todo mês, cabe a você apurar o ganho que você teve líquido, cada um tem sua responsabilidade, vai lá, entra no Cicalc, que é um sistema de gerador de DARF, você digita o código 6015, preenche quanto que você teve de ganho líquido, ele calcula o imposto para você automático e já emite uma DARF. Regra, você tem até o mês seguinte para fazer isso. Passado isso, você tem multa e juros. E aí, quando você preenche o Cicalc com os dados passados, ele já calcula a multa e os juros para você. Então, é importante você fazer isso, lembrando que até 20 mil você tem isenção, viu? Não esqueça disso. Tem vários outros detalhes também na apuração de imposto de renda, onde que eu lanço, a declaração, que é outro esquema, mas de forma bem simples é isso daqui. Há também, a Bolsa criou um MRP, que é uma parte de ressarcimento de prejuízo, é um mecanismo que ela criou, que é o mecanismo de ressarcimento de prejuízo, ou seja, é uma instância que ela criou justamente para você, né, abrir reclamações, entrar com recurso, para aqueles casos em que você se sentiu lesado, né, teve omissão, prejuízo, decorrente de algum problema aí desse processo de compra e venda de ações. Então, o MRP é esse mecanismo que você aciona, que é esse instrumento de indenização para caso você tenha prejuízo. Uma dúvida também interessante é o seguinte, pô, legal, você está falando tudo de comprar ações e vender, né? E eu consigo vender uma ação sem ter uma ação? É possível vender sem ter? Imagina que o preço da ação está barato, você consegue comprar ela lá por R$30, quando sobe, chega a 40, você consegue vender. Então, eu compro aqui e vendo aqui. Beleza, isso foi o inverso. Ela está lá em cima e eu estou achando que ela vai cair. Eu consigo vender ela lá em cima sem ter as ações, porque para eu conseguir vender eu tenho que ter tido, né? Pela lógica, você consegue vender algo que você não tem? Consegue. E essa operação chama-se venda descoberta, short selling. Short significa... na verdade, short é vender, né? Vendido. Vocês vão ver que, quando a gente fala de opções, existe as long e short. Long significa que a gente está comprado e short a gente está vendido. Então, é uma operação vendida. Apesar do termo short é curto, não significa vender. Selling é venda, né? Então, uma venda descoberta, uma venda short, que a gente chama. E aí, como que eu faço para fazer esse short selling? Ou seja, vender sem ter? Você precisa ter, né? Mas não é seu, você aluga. Então, você aluga uma ação, vai lá, pega emprestado, então pega a ação emprestada e vende ela no mercado. Depois você devolve. Então, você faz um contrato de aluguel com alguém para devolver daqui a um ano, por exemplo, ele te dá a ação e você vende ela no mercado. Pô, vendi. Então, eu vendi. Aí o preço caiu, eu vendi por 40. Puf, aí o preço cai lá para uns 30, você recompra e devolve para a pessoa. Você ganha essa diferença, esses R$10. Essa que é a ideia. Então, quando você vê os fundos de investimento long short, são fundos de investimento que têm as duas estratégias. Tem a estratégia comprada e a estratégia vendida ao mesmo tempo. É uma forma de gestão de recursos que a gente faz operações compradas e vendidas. Os fundos long only,
somente comprados, long only, somente compra e segura, long bias, ou seja, eles também têm uma operação de comprar. Ou seja, tem várias estratégias que eu não vou falar aqui, mas existe essa possibilidade de entrar vendido, chama venda descoberta. Geralmente, quando a gente fala descoberta, a pessoa não tem um ativo, tá? E aí, qual que é o problema que eu posso ter? O short squeeze. Short squeeze é quando vai chegando próximo do prazo, imagina que eu aluguei para daqui um ano e vendi a 40, estou esperando abaixar o preço para conseguir recomprar e devolver para a pessoa. Aí o preço está subindo. Aí vai chegando próximo do prazo de vencimento, que eu tenho que devolver as ações para a pessoa pelo qual eu peguei emprestado, o preço está mais caro, então se eu for comprar eu vou tomar um prejuízo. Eu gostaria de, né, estender esse contrato ou alugar de alguém. Eu compro, devolvo, alugo de novo, então dá para você fazer uma estratégia de aluguel de outro e repassa. Aí você vai chegando próximo, não está conseguindo isso, então você fica squeezado, né? Então o short squeeze é quando você não consegue fazer essa operação, né? Renovar esse contrato. O naked short selling já é o quê? Naked de nu, né? Quando você consegue vender sem ter efetivamente. Isso daí vale só para operações de day trade dentro do mercado intraday, porque você começa o dia sem nada e fecha o dia sem nada. E aí, se você conseguir vender e depois recomprar dentro do dia, você vai abrir o dia sem nada e fechar sem nada. Porque a bolsa, o que ela faz? No final do dia, o setor lá de liquidação e custódia, ele apura quais foram as negociações e com quem que está efetivamente para passar o dinheiro, né? Ah, está com o Gai, comprou do Matheus. Então, ele tira do Matheus, registra. Então, tem que ter esses registros no final. Então, nesse meio do período, se você comprar e devolver, né, vai chegar no final do período, você entrou sem nada e fechou sem nada. Então, há a possibilidade, mas assim, é para poucos, não é para todo mundo que consegue fazer esse tipo de operação, porque o risco é altíssimo. Agora, para quem quer fazer a outra ponta, imagina que você tem várias ações em carteira e você não está usando, é buy and hold, comprou, está lá parado. E aí o que você pode fazer? Você disponibiliza para alugar, alguém, né, aluga aí, boa, alguém pega as suas ações e faz o que vocês quiserem com o contrato. E aí essas operações fazem o quê? Você aluga uma taxa de juros. Essa taxa de juros pode ser 1% ao ano, 30%, depende do quanto que as pessoas estão precisando daquelas ações que você tem. Então você coloca lá uma taxa, bota para alugar, apareceu alguém interessado, beleza, então você empresta ela para alguém, né? Mas ela continua sendo sua propriedade. Vocês têm direito a tudo em cima dela, mas temporariamente ela está alugada para alguém. Para o cara conseguir alugar uma ação, ele tem, obviamente, que deixar um termo de garantia, vai que ele não devolve as ações, né? Então, existe uma margem de garantia que a Bolsa cobra. E esse mercado de aluguel de ações a gente chama de BTC, né? Que é um mercado bem comum, muito útil no mercado. Além do BTC, existe o OTC. O OTC já não é o mercado de bolsa, é o mercado de balcão, que a gente fala over the counter, né? Ele é fora. E esse mercado de OTC já é o mercado de balcão de forma geral. Então, você compra lá dólar, euro, Bitcoin, que é BTC, curiosamente, é Bitcoin, essas moedas são tudo no mercado balcão. Ao mercado OTC, né? O mercado fora da Bolsa de Valores. E aí é diferente, ela é menos organizada, tem menos regras, funciona do jeito que eles quiserem. É um pouco diferente. E aí, dentro desse mercado de OTC, existem os mercados que chamam CFD, que é Contract for Difference. Então, tem umas plataformas hoje modernas, você pega lá IK Option, tem um que está na moda, apesar de eu não gostar muito, mas existem várias plataformas hoje que te possibilita você ficar, né, operar, comprar, vender, opções binárias. E como que funciona por trás daquilo? O que é aquilo? E está lá, às vezes você vê ações de empresa ali e fala, poxa, legal, então se eu compro a ação, não. Você está comprando um contrato que vai ser apurado pela diferença. É um CFD. Ou seja, é um contrato entre duas partes, normalmente escrito como comprador e vendedor, estipulando que o comprador pagará ao vendedor a diferença. Então não tem produto. Então está lá, comprei a ação da Apple para vender depois. Então eu vou ganhar só essa variação. Então, efetivamente, eu não pego a ação da Apple, não tem voto na Assembleia, não ganho dividendo, não tem nada daquilo. É só para eu, né, movimentar essa compra e venda desses contratinhos que são indexados numa ação. Agora, uma pergunta interessante, essa você não vê muito, né? Você já parou para pensar quem não pode comprar ações? Será que existem pessoas que não podem negociar ações no mercado? De forma alguma? Existem aquelas pessoas que têm informação privilegiada, pode negociar, mas tem que esperar as informações serem ao público. Aí eles podem. Tipo, os funcionários de uma empresa de alto escalão, eles podem comprar as ações? Podem. O que eles devem fazer é não usar as informações privilegiadas para obter ganhos extraordinários.
Um caso da Petrobras, que teve a demissão do presidente da Petrobras. Existia um funcionário que sabia dessa demissão, foi lá na Bolsa, antecipou e operou a descoberta, inclusive, e ganhou, porque as ações despencaram, né? E ganhou ali milhões com um dia de operação na Bolsa com ações da Petrobras. Poxa, maravilha, né? Ele operou em opções. Pô, tudo bem. Poderia ter feito isso? Não, porque ele tinha informação privilegiada, era um inside information, uma informação interna, e essa informação, ele só poderia fazer isso quando essa informação tivesse se tornado a público. Aí sim, depois que ela está em público, ele pode. Caso contrário, ele tem problema jurídico para isso. Agora, há pessoas que não podem, em hipótese alguma. Tem que esperar um determinado tempo. Quem são? As pessoas politicamente expostas, os PPEs. São quem? Então, existe uma deliberação 2/2006, artigo 3, fala: considera as pessoas politicamente expostas os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado 5 anos anteriores no Brasil, em país, território, tarará, cargos de emprego em funções públicas relevantes, e seus representantes familiares. Ou seja, quem são as pessoas da família? Estamos falando de parente de primeiro grau, cônjuge, companheiro, enteado e demais. Logo, se você for pensar o caso do ministro da Fazenda, o que ele fala, o Paulo Guedes, tudo que ele fala gera impacto na economia. Ou se ele for esperto, ele pode comprar as ações, falar alguma coisa para as ações subirem, depois, né, depois ele ganha com isso. Ele não pode negociar as ações. Ele pode assumir o cargo do ministério, ele assina um termo que ele não pode, porque ele está nessa PPE, pessoa politicamente exposta. Ele só vai poder negociar quando ele largar a mão do ministério depois de um determinado período. Então, enquadra o ministro, o presidente do Banco Central e todos os agentes políticos ali, o presidente da República e os demais. Tudo bem, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o mercado secundário de ações. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre fundos de investimento. Depois a gente entra no tema relacionado a derivativos. Esse é um tema mais complexo, difícil de entender, e a gente vai fazer com bastante calma. Abraço, até a próxima.